Boa noite. Abramos nossas Bíblias para João 5,40. Com a mensagem com o tema: Por que o homem não quer ir a Cristo? Por quê? Vamos ler o texto? João 5,40. Contudo, é um texto bem pequenino, né? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Só esse texto. E tu, meu Senhor, bondoso pastor, nossas almas estão ligadas a ti pelo avivamento. Eu sei que o poder absoluto é tua palavra. Então, leva a tua palavra. Faz ela entrar por todos os lugares e atingindo os corações de homens e mulheres, ferindo o orgulho, quebrando o velho homem e atraindo um novo homem para Cristo. Nós te pedimos tuas misericórdias para esse momento tão solene, tão importante na pregação do Evangelho. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Meus irmãos, eu introduzo sempre, dando a impressão de que eu estou atacando os outros, mas eu estou atacando o Evangelho moderno, porque não é o Evangelho bíblico. Eu falo isso com toda certeza. Corre por todos os lugares a ideia de que os homens têm Jesus e milhares estão convencidos que estão de mãos dadas com Cristo. Mas o texto, os irmãos viram aqui, eu espero que vocês tenham lido, estão lendo João. João é a maravilha de teologia, a glória do nosso Cordeiro, está aí em João. E neste capítulo, em especial, Cristo está mostrando, irmão, aos judeus, e olha lá, os judeus eram experts na lei de Moisés, sabiam de tudo, eles eram dinâmicos na religião deles, mas eram orgulhosos, eles conheciam a letra, mas não conheciam o espírito da letra, aí é a diferença. Os irmãos estão vendo? Então, irmãos, nesse capítulo, ele mostra aquele povo, os judeus, a terrível ignorância espiritual que envolvia suas vidas, porque eles estavam cegos e surdos. Eles não viam a verdade, nem ouviam da verdade, nem queriam. Eles não queriam ouvir da salvação. Ali estava o Salvador perante eles. O próprio nome judaico, Jesus, significa Deus salva. E eles não podiam ver que ali estava o Messias, que eles tanto falavam do Messias, mas a multidão estava esperando um Jesus diferente, um Jesus que fosse ao trono, tomasse o governo das mãos de Roma e governasse Israel dominando o mundo. Ele não veio para isso. Ele veio mostrar a verdade. E foi isso que ele mostrou nesse capítulo. Esse capítulo é destacado, até ensinado para os meus alunos no seminário, quanto esse capítulo é importante, irmãos, para mostrar o quê? Os homens estão mortos. O capítulo inteiro trata disso. Os homens estão mortos. E Jesus veio enviado pelo Pai, com a autoridade do Pai, para dar vida aos mortos. É claro esse capítulo, irmãos. E eu espero que vocês entendam e que esse entendimento seja uma luz chegando até o fundo dos seus corações para entender isso. O versículo 24, por exemplo, os irmãos podem olhar, nota, é aqui apenas uma coisinha desse. Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Está falando de ressurreição, queridos irmãos. Passou da morte para a vida. Puxa. Então, a situação, irmãos, voltando aqui, é a mesma em nossos dias. Porque quando todos estão cercados de falsos mestres, o povo continua na ignorância. O que mais tem hoje é falso mestre.
Muitos falsos mestres, até no meio evangélico mesmo, meio cristão mesmo. Tem muitos homens que têm medo de pregar a verdade porque tem medo de perder gente na sua igreja. Isso é falso mestre. Eu lembro de Martin Lloyd Jones, ele falou, o falso mestre é aquele que deixa de falar o que o povo precisa ouvir e fala o que o povo gosta de ouvir. Então aqui, irmãos, Cristo mostra que não há religião, não há condição social que possa mudar o homem e fazê-lo correr para Cristo. Não tem. Você pode falar, você pode lidar com o ser humano. Né? Normalmente, quando a gente está evangelizando, a gente encontra uma alma que o Senhor ressuscitou. Aí você só leva a Cristo. Ele pergunta, quem é Jesus? Você pode só levar, só trazer na igreja. Às vezes você encontra. Né? O irmão Jailson encontrou o Francisco, falou com ele, Francisco se converteu. Deus mostra os eleitos dele por todo lugar. Tá? Então, irmãos, aqui o que eu estou dizendo aqui é que não há meio social, religioso, que possa mudar o homem e fazê-lo correr para Cristo. Aqui não é para minha igreja, não é para outra igreja, não é para aquilo que o homem quer, é para Jesus Cristo, o Senhor. Por quê? Qual a resposta? Volta ao versículo 40. Vocês estão vendo? O que é que diz ali? Não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está falando com os judeus. Tá? Ele não está assim, eu já falei tanto com vocês não querem fazer uma decisão para mim? Jesus não tinha nada com o arminianismo, irmãos. Ele era impactante nas suas palavras, mostrava a verdade. Ele estava apenas dando uma assertiva aqui, uma afirmação. Não quereis, vocês não querem vir a mim para terdes vida. É como acontece com o morto. Né? Você chega para um defunto, mesmo o seu mais querida pessoa que morreu, está ali o corpo daquela pessoa. Você chama, invoca, chama, grita, chora. Ele não vem. Então o morto é assim. Não quereis vir a mim para terdes vida. Ali estava a vida que há no Filho falando aos mortos. Então vamos lá. Só tem 2 grupos no mundo. Só tem 2. E essa duplicidade é muito vista na Bíblia em todos os ângulos. Filhos de Deus, filhos do diabo. Herdeiros do céu, herdeiros do inferno. E aqui, vivos e mortos. Eu tenho aqui, irmãos, 2 pontos só para tratar com vocês. O primeiro, por que o homem não quer ver a Cristo? Eu dou a primeira resposta. Ele diz, por causa da natureza caída do homem. E não quereis. Vamos olhar desse ângulo? Olhando a natureza caída. E não quereis. Tá? Então, por que o homem não quer? Ele não quer porque a natureza dele, de morto, repele a Deus. Eu já falei para os irmãos, a Bíblia mostra o homem de 2 ângulos. Eu acho que mostra 3 ângulos. Se você vê em Efésios capítulo 2, você pega aqueles 3 primeiros versículos, você vê primeiro ali, o homem é morto. Ele vos deu vida estando vós mortos, os vossos delitos e pecados. Depois, você vê o homem de uma forma secular, de uma forma natural de vida. Porque mostra ali no versículo 2 que nós estávamos levados pelo sistema do mundo. Eu nasci aqui e morro aqui. Está vendo? Esse é o sistema que oprime o homem. Ele nasce aqui, dominado pelo pecado, e morre aqui. Então a vida dele, às vezes, é breve. Morre uma criança, morre um adolescente, morre um idoso. Então, tem pessoas que chegam mais de 100 anos. Mas não tem nada de diferença.
Quando você lê Gênesis ali, você fica impressionado. Olha como viveu Metusalém, 969 anos, mas morreu. Que diferença faz? Tá? Então, queridos irmãos, é assim que a Bíblia mostra. Mostra vários ângulos. E em terceiro lugar, ele mostra também como era a vida religiosa. Eram os filhos da desobediência, filhos da ira, não filhos de Deus, como é falado aí. Então, Paulo está falando com a igreja eleita de Deus ali. Ele não está falando com os incrédulos. Os incrédulos já são aquilo lá. Ele está explicando para os crentes como nós éramos e como foi que Deus usou de misericórdia para nós. Vamos lá. No ser do homem, há uma reação de horror a Jesus. Você pode falar da sua religião. Você vê, pode ver como as testemunhas de Jeová conquistam as pessoas. Faz uma lavagem cerebral. Conquista. O povo é levado assim. Mas fale de Cristo, que ergue-se uma cobra venenosa. É outra serpente. Os homens tornaram filhos da serpente. São pequeninas serpentes que, quando falam o nome de Jesus Cristo, o glorioso Criador dos céus e da terra, a serpente se levanta. Está vendo que o homem natural é? Eu falo até das crianças. Vocês não geraram filhos crentes. Vocês geraram homens e mulheres caídos em Adão. Se tem um trabalho de evangelismo, de luta dentro da nossa casa, é com nossos filhos. De oração intensa. Tem misericórdia. Porque eles podem aprender da Bíblia aqui, sem se converter. Não chegou aqui no coração. Então, irmãos, vamos lá. No ser do homem no pecado, há uma reação de ódio contra o Filho de Deus. E ele tem suas armas apontadas para Jesus. Vocês querem ver isso? Eu não vou abrir lá no Salmo 46, porque vai demorar um pouquinho aqui. Mas ali, lembra o que Deus faz quando o homem se converte? Ele quebra as lanças. Eu falei para os irmãos, a lança é aquela arma de perto, que o soldado usa para enfiar no inimigo. Eles pegam lanças contra Jesus. Quando você fala com o pecador, de perto, ele está pronto a dizer, não quero ouvir, vai tapar os ouvidos, ou então vai reagir. Depois ele pega também as flechas. Diz que queima as flechas no fogo. As flechas são aquelas usadas de distância, atacando, jogando, atirando, querendo matar os crentes, como Paulo fazia, né? Querendo assim atacar Jesus. Onde ele está? Disseram que ele morreu, mas ele está vivo. Assim, queridos irmãos, os homens vivem no pecado. Você não vai ficar assustado, mas isso acontece. É dia a dia com seu marido, com seu filho, com seu parente, com seus vizinhos. Outro detalhe, há no ser do homem natural uma reação de revolta contra quem? O Filho de Deus. Cristo representa a glória, Cristo é a imagem de Deus. É o que se revelou da divindade. É a pessoa que manifestou aos homens, através de homem, nascendo aqui como homem. Cristo é a imagem gloriosa de Deus. Está vendo? Então, Cristo representa tudo perfeitamente o que não é pecado. Santidade, justiça, perfeição, amor, juízo, tudo está em Jesus. Lembra que Paulo fala? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, queridos, quando olha para Cristo, o homem natural olha com ódio. Ele saiu da cruz, ele está vivo, eu quero pegar, eu quero crucificá-lo novamente e ter certeza que eu matei.
Oh, meus irmãos, a igreja não sabe que se o Senhor tirar a mão dele, os ímpios se voltam contra nós para nos matar. Quem lê os Salmos vê como é que os ímpios atacam os santos de Deus. Também, irmãos, há no ser do ímpio um grito de guerra contra todo o ministério de Cristo no meio dos homens. Grito de guerra. Quais são os ministérios de Cristo? 3. Cito aqui para os irmãos. O primeiro, o ministério profético. Cristo fala. Cristo fala. E os homens odeiam sua palavra. É por isso, irmãos, que a Bíblia é tão odiada. Eu fico impressionado como tem crentes que não leem a Bíblia. Não leem. Por quê? Por que dificuldade tem? É a palavra de Deus. Deveria ser o nosso manjar. A nossa comida mais saborosa. Irmãos, aqui está a água cristalina que veio do céu. Aqui está a riqueza, o tesouro, o ouro de Ofir, que veio do céu, o diamante glorioso. Está aqui para nós. E nós rejeitamos, preferindo gastar tempo com filmes, com bobeiras do mundo, e não gastando tempo com a Bíblia. Ora, tem pastores que uma vez por ano lê a Bíblia. Que coisa! Como é que você vai subir ao púlpito para pregar o quê? E você não gasta tempo com a palavra. Outro detalhe, irmãos. Eu falei do ministério profético. Agora vem o ministério sacerdotal. Cristo é sumo sacerdote. Não é o Papa, não é o pastor, não é o padre. É Cristo, o sumo sacerdote, o sumo pontífice entre o céu e a terra. Está vendo? A justiça e a paz se beijaram. Olha que encontro glorioso entre Deus e o homem. Maravilha. E agora, queridos irmãos, ele odeia os homens no pecado, odeia o sistema de louvor. Por isso que Satanás criou ultimamente o louvorzão. Eu chamo loborzão, que eles criaram dentro das igrejas hoje. Irmãos, aquilo não é louvor. O louvor é santo, é piedoso, parte de corações e cheios da verdade. Nós amamos nosso Deus. Nós não queremos cantar para nosso bem, nosso prazer. Nós queremos adorar nosso Deus. E o fazemos em espírito e em verdade. Esse é o sistema de adoração no serviço sacerdotal. Mas os homens no pecado, eles lutam para colocar outros mediadores, outros sacerdotes. Está vendo? Inventando coisas e coisas. Coloca um santo ali, outro santo ali, outro santo ali. Tudo para mudar o esquema bíblico. Sempre foi assim, irmãos. Sempre foi a luta de Israel, o Israel idólatra, incrédulo no Velho Testamento, tentando mudar o sistema sacerdotal e profético. Os irmãos lembram quando Josias entrou como rei? O que ele fez? Qual foi o trabalho incrível de Josias? Ele mudou o sistema sacerdotal. Ele mudou. Ele tirou do templo toda aquela maldade que tinha, todo o serviço diabólico, ele tirou. Quando os irmãos leem o livro de Ezequiel, é bom ler, porque eu falei para os irmãos, o livro de Ezequiel mostra o que não é mostrado no livro de Jeremias. Eles eram contemporâneos. Enquanto Jeremias estava na rua pregando, Ezequiel era levado assim, espiritualmente por Deus, para mostrar o que estava acontecendo dentro do templo em Jerusalém. Lá dentro os sacerdotes adorando o sol, adorando imagens, de tal maneira que a Bíblia diz ali que o Espírito de Deus, que o Senhor saiu do templo. É triste, irmãos, quando os ímpios pensam no serviço sacerdotal. Em terceiro lugar, o ministério de rei. Então, ele é profeta, sacerdote e rei. E o serviço do rei, de rei. Ele odeia o reino do Senhor. Jesus disse, meu reino não é daqui.
Meu reino é celestial. Está vendo? Isso só os crentes entendem. Porque é reino do céu. Quando ele veio pregar, ele falou isso. Eu não vim matar os homens. Eu vim chamar os homens ao arrependimento. Eu vim levar um povo para a glória minha. Eu comprei esse povo. Isso, irmãos, e aí mostra os verdadeiros crentes. Eles estão ali, atirados aos pés do rei. Nós somos súditos. Nós somos servos do Rei da Glória. Ele manda. Tudo é Ele. Nós, os pregadores, pregamos o que o Rei manda pregar. É a ordem dos céus na terra. Então, queridos, por que eles não querem? Está muito claro. É uma linguagem que vocês entendem. Eles não querem, porque a natureza pecaminosa é completamente contrária ao padrão espiritual do céu. Eles também não querem, porque a verdade revelada ofusca a vida deles, ele tem ódio disso. Põe os pecadores perante a glória de Cristo. E aqui que está o sinal do que é o Evangelho. O Evangelho brilha a glória do Cordeiro, não de Paulo, não de Calvino, não de Lutero, não de Agostinho, não de qualquer outro. É a glória do Cordeiro. O Evangelho é para isso. É para irromper a glória da face de Cristo na vida de homens e mulheres, ferindo o orgulho, matando o velho homem. Então, queridos, também eles não querem, porque a verdade, porque eles preferem ficar ocultos, escondidos nas trevas. Não vou na igreja, vou ficar em casa, oculto nas trevas. Eu não quero ler a Bíblia, vou ver a televisão, eu vou passear, eu vou levar meus filhos para isso, para aquilo. Eles não querem. No dia do Senhor, ei-los carregando um cachorro na rua, ei-los passeando, ou procurando arrumar gente para a festa, fazendo churrasco, longe de Deus. Não querem. Ficam ocultos nas trevas e se ajuntam com os outros para rir, brincar, zombar dos céus com suas músicas, suas palavras, suas luxúrias no viver. Também não podem tolerar a natureza santa do Senhor. Por quê? Cristo, Ele ama? Ama. Cristo ama? Ama. Ele é amor. Mas Ele é santo. Então, quando você fala do amor, você tem que lembrar que o amor de Cristo é revestido de santidade. E aí que está a diferença entre o anticristo e Jesus. Está vendo? E então, eles querem ouvir de um amor. O amor que eles falam não pode ficar falando coisas negativas. Não fale de pecado. Não fale. Mas Jesus falou. A ordem dele, arrependei-vos e convertei-vos. Foi sempre a mensagem dos apóstolos. Eles não ficavam fazendo cócega nos ouvidos. Paulo falou, quando ele deu testemunho, meu trabalho é falar com os gentios todos, para abandonar seus maus caminhos. Maus. Não é um mero aceitar Jesus. Abandone, prova que vocês se converteram. Abandone o caminho errado. As vidas tortuosas. Coloque os caminhos retos diante do Senhor. É a prova do arrependimento e conversão. Então, não quer também aceitar aquele que veio fazer o quê? Qual foi o ministério de Cristo? Puxa, os homens vão querer um Cristo desse? Ele veio tirar o quê? O pecado do mundo. E o que é o pecado, irmãos? O pecado é a coisa mais linda, mais graciosa, mais bela, mais paradisíaca para os homens do pecado. É o próprio pecado.
O rei que alimenta os corações deles. O rei que sustenta as falsas esperanças. O rei que lhes enche de vanglória, de soberba. O pecado é que eleva até o diabo e os demônios nas alturas, desafiando o próprio Deus. É terrível o reino do pecado. E Jesus, ele veio para arrancar, quebrar, tirar o pecado. Como é que alguém que ama o pecado vai poder ao mesmo tempo, concomitantemente, amar a Cristo? É impossível. Então, queridos, como unir a Cristo para viver sem o mal? O que é o reino de Deus? Brilha nas Escrituras um termo que eu acho maravilhoso: justiça. O homem no pecado é injusto. A alma dele é torta. Ele é torto lá dentro e torto por fora. É torto no olhar, é torto no falar, é torto no agir e é torto em seus caminhos. É torto na mente, é torto nas emoções, é torto na religião deles. Eis o ímpio. Vai querer um Cristo que amou a justiça e odiou a iniquidade? Vamos falar de uma forma mais atual. Um Cristo que ama a justiça e odeia a iniquidade? Como vai? Então, queridos, como amar e adorar aquele que voltará para pôr um ponto final nesse império de trevas? Ele vai. O que faria se soubesse que Jesus estaria vindo para aniquilar com todo esse sistema mundano de vida? O glorioso Senhor que age salvando o mundo, ele entra num território de guerra. O ódio tremendo é como se entrasse no meio das feras, mas Jesus entra e manda os missionários e pastores entrar. Pode entrar, pregue. Foi isso que ele falou com Ezequiel. Não tenha medo, mesmo que haja escorpiões, mesmo que haja cobras, não tenha medo deles. Eles devem ouvir o que devem ouvir. Você tem medo, irmão? Então você vai negar o nome. Se você tiver qualquer medo, você nega o nome do Senhor. Você está pronto a negar? Ou está pronto a encarar? Acrescenta aqui um terceiro lugar. Eles não querem, porque nada há em Cristo que interesse a natureza maligna do homem no pecado. Eu vou mostrar aqui a razão. Eu vou mostrar de 5 maneiras. Ele chama o perdido para ter a liderança dele no viver. Jesus não salva para dar um ingresso apenas, como essa medíocre apresentação do Evangelho faz em nossos dias. Que tal o ingresso? Espera o trem chegar que você vai para o céu. Não. Cristo chama o perdido, segue-me. Ele vai à frente, eu vou seguindo. Hoje o evangelho arminiano e humanista põe a pessoa na frente e Jesus atrás. Pode vir atrás de mim que eu vou conduzir você. Olha, irmãos, é esse o evangelho de hoje. Então, eles não querem ter a liderança no viver. Prova! Mulheres que dizem que são crentes, vocês querem a liderança do marido nas suas vidas? Não querem, então vocês não pertencem a Cristo. Não. Vocês não obedecem ao rei. Vocês querem, jovens, a liderança dos seus pais? Alguém governando a vida de vocês aqui, como a Bíblia ordena? Não. Então vocês não são crentes. Homens, vocês querem liderar o lar espiritualmente? Conduzir esposa e filhos nos retos caminhos do Senhor? Não querem? Tem medo? Não faz? Tem preguiça? Vocês não são crentes.
Oh, queridos, em segundo lugar, no pecado o homem quer andar sozinho, quer ser senhor do seu próprio nariz, quer comandar o seu viver. Quero a liderança de Cristo. Ele vai guiar você. E ele guia por lugares que você não quer passar. Mas é ele que comanda. No pecado também, Jesus chama o perdido para arrancá-lo desse sistema perverso. Arrancar, irmãos. A ideia desse verbo que aparece ali em Gálatas 1:8, a ideia é arrancar pela raiz. Arrancar desse sistema perverso. Cada vez mais arrancar deste mundo. É uma luta incessante do crente para não dar lugar à carne. Não dá. Tirar, sair deste mundo. Não amar essas coisas. A tal ponto que a gente sente a liberdade de servir a Cristo sem essas coisas nos dominar. Que fantástico. Vamos lá. No pecado o homem não quer sair deste mundo. Não. O mundo é o seu paraíso. É o céu que eles têm. É o que eles vivem aqui. É a beleza. Segundo eles, a imortalidade aqui. Até a morte é uma bênção para o homem incrédulo. Eles sentem o sabor do pecado na boca, nos olhos. Os infames desejos do diabo estão em seus corações. Eles querem a soberba da vida. Querem estar lá no alto, ter dinheiro, ter fama, ter prazer, viajar, ter amizade, gastar, comprar. Eles veem tudo e quanto mais o mundo vai ficando mais cheio de novidades, mais eles querem. Então por que um Jesus que vem nos arrancar desse sistema perverso? Também, queridos irmãos, ele chama o perdido para andar rumo aonde? Olha que caminho, irmãos. Olha o caminho estreito e olha o caminho largo. O caminho largo é uma larga avenida, é uma rodovia muito mais linda do que qualquer rodovia mais poderosa que foi feita neste mundo. A via larga rumo ao inferno. Tudo bonito, de flores, enfeitado, amizade, religião, prazeres, pecados, orgias, tudo tem ali, e todos eles aplaudem, muitos estão ali, muitos não gostam do que outros fazem, mas aplaudem a maneira como eles vivem. Mas olha o caminho para o céu, olha o caminho estreito, cheio de provações, cheio de ciladas, cheio de tristeza, de choro. Nós temos aquele hino, quando findar esta vida aqui, então, vamos lá, aquele hino 486. Oh, Jesus, vem logo. É a jornada do crente. Eu vejo o louvor de hoje, irmãos, não trata da provação e da santidade do crente. Não, é uma música sem pé e sem cabeça. Não tem argumentos teológicos, não tem nada de vivência. É tudo uma impressão de que está amando a Deus, quando não é. Nós falamos da jornada, nós entendemos a necessidade do nosso Senhor conosco, nos guiando nesta vida, nessa jornada, até aquele momento terrível, quando nós enfrentaremos a morte. Então, queridos, Cristo chama o perdido para sentir sua humilhação e ser levado às grandezas eternas. Que diferença, né? Na religião moderna, o mundo. Na religião moderna, bênção, prosperidade. Na religião bíblica, é graça. O que é que a graça nos faz? Totalmente diferente. Quanto mais eu desço, é porque eu estou subindo. É impressionante. Quanto mais eu penso que estou na escuridão, mais ali brilha a graça. Quanto mais eu me humilho, é que eu sou elevado. É impressionante a obra da graça. Quanto mais eu choro devido às tristezas, mas a alegria perfeita vem dentro da alma.
Quanto mais parece infelicidade, é que a felicidade está despontando. Irmãos, é aquilo que a Bíblia fala lá em Provérbios. O caminho, a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu não posso esquecer o comentário que a filha do irmão Dionísio fez na morte dele. Ele esteve aqui uma vez, ele morava em Maringá. Na morte dele de câncer, no auge da dor, ele erguia a mão e glória, 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 até morrer. O caminho do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até brilhar o dia perfeito. Eu passo para o segundo ponto aqui, meus irmãos. Eu mostrei a questão do homem natural. Eu vi aqui no versículo, os irmãos podem olhar de novo, o versículo 40. E não quereis. Então, quando foi colocado o verbo aqui, querer, eu vi o homem natural aqui. Porque entrou vontade, não é? Então, cortou completamente a vontade. Cortou. Então, queridos, sana de uma vez a ideia de livre-arbítrio. Não tem. Se quiser contestar, vai brigar, vai lutar contra Deus. Porque está muito claro, não quereis. Está falando do livre-arbítrio. Está falando da vontade do homem. Tem? Não tem. Mas vamos para o segundo ponto. E também por causa da condição onde o pecado lhe deixou. Por que não quereis vir a mim para terdes vida? Observe, irmãos, como Satanás engana o homem. Ele colocou em nossa época um Jesus que os homens querem ir para ele para ter prosperidade. Vinde a mim para ter prosperidade. O Senhor diz, não quereis vir a mim para terdes vida. Opa, vamos ver aqui? Vamos para a primeira lição. O propósito para o qual Cristo veio ao mundo. Foi para quê? Mudar a família? Não. Eu vejo muito essa procura hoje. E pastores falando de família. Não está errado, irmãos. Eu estou falando que o propósito principal do Senhor, ele veio para dar vida. O mundo é um cemitério, irmãos. O mundo é um cemitério. Cristo veio chamar defuntos. Então, vamos lá. E se nós tivéssemos condições de dar vida aos mortos, por que iríamos ao cemitério? Seria motivo de alucinação, né? Você chegar lá, no cemitério Bom Pastor, e chamar os mortos, eles saindo. Era alucinação. Mas, meus queridos, Cristo mostrou nessa declaração que ele fala aqui, tá vendo? Olhe bem o versículo 40. Falando ele com os judeus. Contudo, é o término da conversa dele aqui no capítulo 5. Contudo, não quereis, palavras enfáticas aqui, vir a mim. Tá vendo? A ele. Inclusive ele fala de João Batista aqui. Vocês foram para João Batista porque ele tinha aquela luz que logo apaga. A luz do pregador, qualquer pregador, Davi Sena, qualquer outro, Lutero, qualquer outro, é luz que apaga, porque ele morre. Ele diz, vocês foram para isso procurar uma luz que apaga. Mas eu sou a luz da vida, a luz do mundo. Veja, queridos irmãos, Cristo mostrou nessa declaração a mais aterrorizante condição na qual se encontra o pecador no pecado. Qual é? É a bebida? Não. É o cigarro? Não. Ele está morto. Os irmãos entenderam? Agora vamos aos argumentos bíblicos, para que vocês creiam que quem
quem fala é a Escritura. Olha o que Paulo diz. O salário do pecado é o quê? Ele não diz será. É. Ele coloca o verbo no presente. É a morte. Vamos lá. Eis aí o estado de ruína na qual a alma se encontra. Vocês lembram daquele hino que nós sempre cantamos aqui? A minha alma estava morta e sem fé no coração. Então, lá dentro no homem, é tudo escuridão. É igual um sepulcro. Quando você abre um sepulcro, dá horror. Se Deus abrir os sepulcros dos homens aqui em Ribeirão Preto, se Deus abrir, eles vão começar a gritar de tão aterrorizante que é o homem no pecado. É maldade, 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 horror. Por isso que Deus mantém o sepulcro fechado. Nós queremos chegar no cemitério, nós não queremos abrir o sepulcro. Nós não queremos tirar as flores, quebrar tudo ali, para ver o quê? Olhar lá, ali está aqueles ossos. Não. Deus mantém o sepulcro fechado. Quem abre é Ele, para chamar dos mortos. É vendo? Quando Lázaro estava sepultado, tira a pedra, ninguém queria. 4 dias, estava cheirando mal. É o homem no pecado é assim. Veja, queridos, o que nós podemos aprender aqui. Como morto, todo o seu ser funciona para esta vida. Então a gente olha o homem do modo natural ou do modo espiritual. Veja bem, irmãos, do modo natural, ele é vivo para a natureza, mas morto para Deus. No modo espiritual, ele é vivo para Deus e morto para as coisas naturais. Está vendo a diferença? Então, quando você olha o homem no pecado, qual a condição dele? Morto. Está vendo? Quando nós oramos pelos mortos. Deus veio salvar vidas. Oramos pelos mortos. Então, vamos lá. Está vivo para os seus interesses. O interesse do homem na carne é o mundo. Você não vai mudar. Não vai. Pode mudar a sociedade. Pode dar um bom político. Deus sempre faz isso. Por misericórdia pela raça. Ele é amoroso, né? Mas notem, irmãos, o homem não muda. Ele quer a vida financeira boa. Ele quer que tudo seja liberdade para ele viver. Ele quer continuar nos seus pecados. Não fale de Deus. Não fale. Porque ele é morto. E então, queridos, vocês convivem entre os mortos. E não dá certo. Eles vão ter horror de vocês. Então a mensagem que nós pregamos tem um cheiro gostoso. Quando a minha esposa está preparando para vir, ela coloca aquele perfume que eu sinto o cheiro dentro de casa. O evangelho é cheiro gostoso para os eleitos, mas tem um cheiro de morte para os homens que morrem no pecado. É terrível. Até os hinos que nós cantamos tem um som de terror, de morte. Outro detalhe, irmãos. Está vivo para satisfazer a natureza pecaminosa. Por isso quer o mundo. Na igreja, na mensagem do evangelho, não tem nada. Os irmãos já viram como a Bíblia apresenta o evangelho? É tão simples. Água e pão. Água e pão. Eu preguei tempos atrás, uns meses atrás, aqui, sobre Isaías. Quando Jesus convida os homens, convida para vinho e leite. Vinho e leite. Puxa vida. Mas em outras palavras, tão simples palavras, que Deus está mostrando a preciosidade de Cristo naquilo que é importante. Cristo tem o que é importante para a alma. Você deixaria tudo, jogaria fora toda a sua riqueza para encontrar um copo de água para você não morrer de sede.
Cristo é a água. Faria a mesma coisa com um pedaço de pão, para não morrer. E olha, eu mostrei lá em Isaías para os irmãos o que significa vinho e leite. Os irmãos vão lembrar. Baseando na Bíblia. Então, queridos, vamos lá. Está vivo, os homens estão vivos para adquirir prosperidade. E então, quem emite promessas dessas bênçãos não é Deus. A voz dos falsos mestres, a voz dos que proclamam prosperidade, é a voz do diabo. É o diabo subindo nos púlpitos, entrando na internet, na televisão, convidando a multidão. Venham, venham. Ele é um ladrão, então ele vai roubar. Ele é mentiroso, então ele não vai dar. Ele é enganador, ele quer matar. Cristo não. Ele chama para ter vida. Sinal que você, meu amigo, que não foi salvo, você não tem vida. Não tem. A vida que há no Filho, não. Então vamos lá. Estou chegando ao fim. Está morto. Está vendo, irmãos? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Por que o Senhor não chama? Chama o Antônio, chama a Maria, chama. Ele não veio fazer a vontade dele. Ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. E é a vontade daquele que o enviou, que todo aquele que ele der para ele, tenha vida. Está vendo? Então Jesus nunca vai salvar, a não ser fazendo a vontade do Pai. E ele mesmo diz, conheço as minhas ovelhas. E ele foi franco com esses judeus aqui, lá no capítulo 10. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Vocês nem podem crer em mim. Vamos lá. Veja, queridos. Nenhum dos membros do corpo funciona para a glória de Deus. Sendo morto no pecado, seus olhos não são para a glória de Deus. Vão contemplar os fiascos deste mundo. Aquilo que agrada as paixões dos olhos. As paixões dos olhos. As mãos não vão servir ao Senhor. Os pés estão parados, atrofiados, paralisados. Não podem andar para o céu. Seus ouvidos estão fechados, tapados. Suas emoções estão sob o controle de Satanás. Sua mente capta só coisa da mentira. É o pobre homem no pecado. É triste. Então nada de suas emoções opera para a glória de Deus. Não há isso. A vida é a glória de Deus. A vida do crente é a glória de Deus. Tudo na vida é a glória de Deus. O ímpio no pecado não. Também sua mente está em completa escuridão, sob o domínio da morte. E dessa condição não pode escapar. Tudo no homem, espiritualmente, está paralisado. Tudo. Ele não vai cantar para Deus, ele não vai pensar em Deus, ele não vai servir a Deus, ele não vai se emocionar com a verdade eterna e gloriosa, ele não tem interesse no céu, não há vida, nada, a vida em Cristo é a única vida que é verdadeiramente vida, é a vida que há no Filho. Então, como pode escapar? Tenta mudar o morto. Tenta reformar o morto. Tenta levar o morto para a igreja. Tenta mudá-lo. Tenta. Os ímpios fazem isso. É o trabalho de Satanás. Tentar arrumar a boca do morto, arrumar as mãos, fazer mexer, para dar a impressão de que Deus está com os mortos. Não, ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Vamos lá. Então, queridos irmãos, tudo está paralisado. Não há vida. Não quereis vir a mim. Não há adoração, não há amor, não há santidade,
não há piedade, não há oração, não há fervor, não há dedicação, não há coragem, nem fé perseverante. Por quê? Está morto. E essas coisas que eu mencionei aqui são evidências de uma alma renovada pela graça. E tem a vida que é em Cristo. Ou é triste? O que é que nós podemos fazer? Lembra, Deus não é Deus dos mortos. Ele mesmo fala: eu sou o Deus de Abraão. Ele não diz, eu era o Deus de Abraão. Ele diz, eu sou. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus dos santos que morreram, porque eles estão vivos. Mas os ímpios não. Então tem algumas coisas que nós colocamos em prática aqui. O primeiro, visto que o evangelho da glória precisa ser pregado, nós temos que nos dobrar, curvar, chorar. Davi chorou pela criança dele, mas quando ele ouviu que a criança estava morta, ele levantou. Nós fazemos o contrário, Davi. Ao saber que os homens estão mortos, é que nós ajoelhamos. Senhor, ressuscita os mortos. Vem. Não há esperança para nós. Não há. Não há esperança para o Brasil. Não há. Os mortos entraram nas igrejas. Os mortos estão louvando. Os mortos estamos dizendo, estamos fazendo marcha para Jesus. Não é o nosso Deus que está ali. É o Deus dos mortos. Vem, Senhor. Eles estão mortos, mas o Senhor ressuscita. Tem uma outra lição aqui que eu considero de suma importância. Cristo está pronto para isto. No dia do poder dele, ele veio. E como é que chega o dia do poder dele? Quando nós começamos a clamar. Quando o Espírito de Deus toma nossas vidas aqui, queridos irmãos, para nós orarmos juntos. Senhor, concede dias maravilhosos. Tira, Senhor, a maldade. Tira. O que nós estamos vendo é o irromper dos mortos, é o irromper do pecado, é o romper da luxúria, da maldade, da fornicação, do adultério, de tudo, Senhor, de roubo, de mentiras. Vem, Senhor. A igreja deve acordar. Mas nós somos poucos, pastor. Mas sabe de uma coisa? É com um pouco, esse feixe de lenha, que Deus começa a atuar. Ouvindo as nossas súplicas. Ele é o Deus que ouve as orações. Mas tem uma outra lição aqui. É a lição de santidade. Que nós devemos nos afastar. Não estar entre eles. Não gostar do que eles amam. Não. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, queridos irmãos. E não ter vergonha de Cristo. Tem pessoas crentes que dizem que são crentes, mas têm vergonha do Evangelho. Paulo diz, não me envergonho desse Evangelho. Mas eu tenho uma parte final aqui. Eu quero chamar e dizer aos pecadores arrependidos. Talvez alguém esteja me ouvindo. Pecadores arrependidos. Se você se arrependeu, é sinal de que Cristo está agindo. Porque o arrependimento é sinal de vida. O arrependimento e conversão. De uma alma contrita e quebrantada. Deus tem um prazer incrível. Porque o Pai está vendo a obra do Espírito. E tem a obra do Filho. Quando a alma é quebrantada, a divindade está em ação. Que maravilha! Nós queremos isto. O Senhor operando maravilhas. Está impossível, tá? Nós estamos num cemitério. Mas Ele não dá vida aos mortos. E então é o momento. E não quereis vir para mim. De repente tudo muda. Pessoas querendo vir a Cristo. É maravilhoso isso. Porque Ele está chamando. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Vinde, pecadores, a Cristo, e sereis salvos. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.